Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Estamos juntos mais uma vez nesta manhã de quarta-feira, hoje 13 de junho. Hoje comemora-se o Dia do Turista. E eu acredito que Campina Grande, nesses dias, está invadida por turistas de todo o Brasil que veio comemorar ou veio celebrar o chamado e conhecido maior São João do mundo. Muitas pessoas estão aqui nos assistindo agora de manhã, talvez sejam até de outros estados que vieram comemorar o São João. Então, peço que você, nesta manhã, abra o seu coração para receber a palavra de Deus. Nesta manhã estaremos ouvindo o Dr. Geraldo Verbet. Ele estará falando sobre o tema cuidar da saúde também é coisa de crente. Porque há muitas pessoas que, pelo fato de serem cristãos ou serem pessoas que estão identificadas com a igreja ou com a religião, dizem, não, o crente não adoece. Outros até são mais extremistas. Crente não precisa de tomar remédio, crente não precisa de ir ao médico, puro engano. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 9, que o que sucede ao ímpio, ao injusto, sucede também ao justo, ou ao crente, ou ao que é temente a Deus. Paulo mesmo recomendou a Timóteo que tomasse alguma medicação por conta das suas frequentes enfermidades. Então, Paulo recomendou a Timóteo. Paulo tinha um espinho na carne, né? Nós vemos o profeta Isaías, né? Ele falando ao rei Ezequias que estava enfermo, que ele colocasse uma medicação, um remédio sobre as suas úlceras, né? Emplasto de figo sobre as suas úlceras. Então a Bíblia recomenda. Nós encontramos Jesus, inclusive, no momento em que um cego de nascença chegou para ele, Senhor, eu quero ver. Jesus então disse, então ver. Ele passou a enxergar. Um outro, numa outra situação, disse, Senhor, tinha perdido a visão, que eu torne a ver. Jesus então cuspiu lodo, cuspiu no chão, untou lodo, passou no seu olho e disse, vês alguma coisa? Ele disse, estou vendo os homens se mexendo como uma árvore. Jesus tornou a cuspir, untou lodo e passou no seu olho. Jesus quis mostrar ali que nós podemos e devemos usar os recursos da natureza, o remédio que vem da terra, que vem do fruto da terra, a semente do remédio, muitas vezes vem da planta, Então, o cristão precisa sim de cuidar da sua saúde. E é bíblico, né? Então, nesta manhã nós vamos estar ouvindo o Dr. Geraldo Verbet, que foi um dos preletores do 9º Simpósio sobre a Família, falando sobre cuidar da saúde é coisa de crente. Você vai ouvir agora o Dr. Geraldo Verbet, que foi um dos preletores numa daquelas oportunidades, durante aquela semana, durante aquele mês próximo passado de maio. Com vocês, Dr. Geraldo Verbet. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é manjar da oferta queimada de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será perante as vossas gerações em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Amém? Irmãos, se está escrito na palavra, se a palavra de Deus, ela nos orienta a algo, é para o nosso próprio bem. Não é verdade? Então, todo excesso de gordura, todo excesso de alimentação, que traz prejuízo à nossa saúde, ele deve ser retirado da nossa vida, né? Se a Bíblia diz que nós devemos ter cuidado com a nossa saúde, porque nós somos templos do Espírito Santo, nós devemos ter esse cuidado mesmo, né? E a palavra de Deus diz aqui que aquela gordura que cobre as vísceras do animal,
a gordura que cobre o fígado, que cobre o rim, né? Que cobre o pâncreas, todos os órgãos abdominais. Essa gordura ela deveria ser, e as próprias vísceras deveriam ser queimadas como aroma suave ao Senhor. E o sangue também deveria ser queimado como aroma suave ao Senhor. Será se isso tem alguma explicação científica para isso? Será se a Bíblia Deus escreve apenas as coisas por escrever? E eu gosto de dizer que a ciência não confirma a Bíblia. A Bíblia é quem confirma a ciência. Porque Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então quem tem a verdade é a Bíblia. Nunca pense que a ciência tem a última palavra. Quem tem a última palavra é Deus. Porque Deus é verdadeiro. A palavra de Deus é verdadeira. Nenhum homem honesto, nenhum cientista honesto consegue negar a Bíblia. Todos os que caçoam da Bíblia, todos aqueles que desdenham da Bíblia, todos aqueles cientistas que falam mal da Bíblia, é porque eles não conhecem Deus, nem conhecem a palavra de Deus. Um dia eu estava num local de trabalho meu e um colega meu chegou para mim e disse, mas a Bíblia diz isso. E ele falou uma coisa que a Bíblia não fala. E eu disse, onde foi que você leu? Ele disse, eu li em algum canto. Eu disse, rapaz, se você fosse um advogado e fosse defender uma tese sem conhecer a causa, você ia preso, você e o réu, né? Eu brincando com ele. Mas é verdade, as pessoas falam mal da Bíblia, mas não conhecem a Bíblia. As pessoas falam mal das coisas de Deus, mas não conhecem a Deus. Porque todos aqueles que conhecem a Bíblia admiram a palavra de Deus. Porque ela, apesar de ser tão antiga, ela é tão atual, ou mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Porque é a palavra de Deus. Então, esse texto, ele fala sobre o cuidado que devemos ter com essas gorduras. E hoje se sabe que a gordura mais facilmente imobilizável no organismo de um ser vivo, de um animal ou de um ser humano, é a gordura abdominal. É a gordura que recobre o rim, que recobre o fígado e as próprias vísceras. São gorduras que elas são fáceis de ser mobilizadas e são as gorduras que trazem mais doença para as pessoas. Será que se Deus mandou Moisés escrever isso há 4.000 anos atrás, será se era por acaso que isso aconteceu? Não, nós sabemos que o que está escrito aqui é para o nosso bem, né? Então vocês podem acompanhar aí no papel de dieta que a gente tem, baseado, né, em estudos, baseados em conhecimento científico atualizado. Nós temos aqui dieta para pessoas que têm colesterol elevado, né? E esse texto de Levítico, ele confirma o que tem nessa dieta. Então nós devemos diminuir as comidas gordas, as carnes gordas, né? Por que nós devemos diminuir os alimentos gordos? Porque o alimento gordo, além de ser muito calórico, ele tem aquele mecanismo, né, de obstruir as nossas artérias do coração, do cérebro. Então a gente deve evitar. Não é que você não possa comer uma vezinha perdida, algo gordo, mas evitar continuamente, comer continuamente aquela comida gordurosa, né? Aquela comida que tem excesso de gordura, excesso de colesterol, né? Então as carnes gordas, as vísceras, está escrito aqui no livro de Levítico, capítulo 3, versículo 13 até o 17, isso aí, que nós devemos ter cuidado para não ingerir esses alimentos gordurosos, porque esses alimentos gordurosos vão trazer mal à nossa saúde. Então, 100 gramas de fígado tem 450 miligramas de colesterol. E a gente só pode comer, num dia, 250 miligramas de colesterol. Quer dizer, 100 gramas de fígado de boi, ele tem mais colesterol do que a gente deveria comer durante o dia. O miolo da cabeça de um bode, por exemplo, né? O cérebro do bode, que o povo chama miolo de bode.
100 gramas de miolo de bode tem 2.000 miligramas, ou 2 gramas, 2.000 miligramas de colesterol. E a gente só deve comer por dia 250 miligramas de colesterol. Ou seja, tem 8 vezes mais uma cabeça de bode, 100 gramas de cabeça de bode, do miolo do bode, tem 100 vezes mais, 8 vezes mais colesterol, 8 vezes mais colesterol do que é permitido que a gente consuma durante o dia. Então, quando Deus ele orienta o povo de Israel a não ingerir excessivamente essas comidas gordurosas, é para o próprio bem do povo. Eu gosto de dizer assim, ó, Deus ele é suficiente, é autossuficiente em tudo. Ele sabe de tudo, ele é satisfeito com a vida dele. Deus não tem crise de identidade como a gente. Deus ele é santo, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é autoexistente, autossuficiente. Deus não precisa da gente para viver, mas nós precisamos dele, né? Então a gente é quem deve buscar em Deus o bem para a nossa própria vida. E está escrito na palavra de Deus. Então nada que a Bíblia orienta é para o nosso mal, mas sim para o nosso bem. Então nós devemos ter esse cuidado, né? Se comer em excesso também vai trazer prejuízo. O ovo frito, né? O ovo frito, o ovo cozido, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda até que você possa comer 2 ovos inteiros por dia, né? Gema e clara. Mas nós sabemos que o ovo frito perde esse benefício. A relação que dizem de adoçante com câncer é uma relação que ainda não está comprovada cientificamente. Então, se você é diabético, aí você diz assim, eu não vou usar adoçante porque pode provocar Alzheimer, pode provocar câncer. Isso tem estudos mostrando que pode acontecer isso, mas não tem nada comprovado ainda. Agora, o que é comprovado é que os diabéticos, as pessoas que não fazem dieta, morrem bem mais cedo do que as pessoas que se tratam. Então, entre você arriscar algo que pode ou não ser verdade, ou uma coisa que é verdadeira, você tem que ter bastante cuidado com isso. Porque muitas vezes você diz, eu vou usar, eu descobri aí, passou no jornal, ou algum médico, alguma pessoa falou na televisão que adoçante faz mal. Então, eu vou voltar para o açúcar. Aí ele volta para o açúcar e morre de diabetes, né? Então, tem que ter bastante cuidado com as informações de televisão. A mídia, muitas vezes, traz mais mal do que bem. Fala demais, né? As pessoas chegam lá e desdenham de alguns procedimentos médicos que foram conquistados em anos, 50 anos, 100 anos, e desdenha disso e manda as pessoas voltar simplesmente a comer normal e não se preocupa com isso. E depois essas pessoas não se responsabilizam pela saúde da população. O exercício físico. O exercício físico moderado, aquele exercício, a caminhada, o exercício de força também, musculação, ele traz muito benefício para a saúde da população, muito, né? Então nós devemos sempre nos movimentar. Tem um ditado novo agora, que ele diz o seguinte, que a gente é preferível um gordinho que se movimente do que um magrinho sedentário, né? Claro que a gordura traz todos os prejuízos que eu já falei para vocês. Mas entre uma pessoa sedentária, que não quer fazer exercício nenhum, e aquelas pessoas que fazem exercício regularmente, mesmo que tenham um peso aumentado, aquele que tem um peso, um sobrepeso, leva benefício em relação àquele que é sedentário, não é interessante? Então o exercício, ele serve pouco, mas serve. Vamos ler aqui, 1 Timóteo 4:8. 1 Timóteo 4:8. O que é que está escrito no livro de 1 Timóteo 4:8? Alguns dos irmãos podem abrir a Bíblia e ler. Nós estamos aqui nessa palestra, a gente pode ter liberdade de ler nesta manhã esses textos da Bíblia também. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e versículo 8. Quem encontrar pode ler.
pois, o exercício físico para pouco é proveitoso. Faça a piedade para tudo é proveitoso. Amém? Olha a comparação de Paulo. Exercício e piedade. Irmãos, eu só tenho uma hora para fazer um bem a meu irmão que está aqui doente ou com algum problema, ou com necessidade, ou então eu vou fazer uma volta no açude velho aqui. 2 voltas no açude velho. Paulo diz o seguinte: se você fizer a piedade, para tudo vai ser proveitoso, até para o seu corpo. Mas se você fizer a caminhada aqui, para pouco é proveitoso. Claro, se você comparar as coisas de Deus com as coisas da terra, as coisas de Deus são abundantemente mais importantes do que as coisas da terra. Por isso que o apóstolo Paulo diz: o exercício para pouco é proveitoso. Mas a Bíblia não é... A Bíblia é fantástica. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não tem erro. Está comparando aqui o exercício e a piedade. Então, o exercício, ele é pouco proveitoso, mas a Bíblia não diz que o exercício não é proveitoso, não é verdade? Aqui não está escrito o exercício não serve para nada. Aqui está escrito que ele é pouco proveitoso, comparado com a piedade. Mas para meu corpo, para o seu corpo é bom, é saudável, né? Como eu estava dizendo, é melhor um gordinho que se movimenta do que um magrinho sedentário, né? Então, cuidado com o peso e cuidado com o sedentarismo. Tem gente que pensa assim: porque eu sou magrinho, posso ficar dormindo na rede o tempo todo, não preciso me preocupar com nada, não engordo, posso comer à vontade, não engordo. Tem gente que tem um metabolismo diferente. E as pessoas pensam assim: porque eu não engordo, então eu posso ficar sedentário. Não, devemos fazer nossas caminhadas, nossos exercícios, né? E com isso, nós vamos perder peso. Com essa dieta nós vamos perder peso juntamente com o exercício e termos um corpo mais sadio. E se a gente tiver um corpo mais sadio, a gente vai ter mais tempo para glorificar a Deus. Não é verdade? Porque quando a gente está muito enfermo, quando nós estamos muito enfermos, nosso tempo é perdido com a enfermidade. Há um mês atrás, o mês de abril, eu passei todo enfermo. Peguei uma dengue, passei 15 dias com dengue, quase me acabo com a dengue, quase seria uma dengue hemorrágica. E depois daquela dengue, eu peguei uma gripe, e essa gripe fez infecção e tive que entrar no antibiótico. Quer dizer, perdi um mês da minha vida sem produzir nada praticamente para Deus, e meu trabalho também foi prejudicado, etc. Então, nós precisamos ter saúde, né? Claro que a gente não pode procurar saúde mais do que a Cristo, de jeito nenhum. Tem gente que tem mais cuidado com a saúde do que com a vida espiritual. Está erradíssimo, né? Erradíssimo. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Deus acrescenta, inclusive sua saúde. Amém? Então não se esqueça de que o primeiro lugar é o reino de Deus. Aqui eu não sou crente de colocar o mundo ou coisa material na frente do reino de Deus, de jeito nenhum. Porque todas as coisas vão passar, inclusive a minha saúde e a sua. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Amém? Então, em primeiro lugar, indiscutível é o reino de Deus. Mas Deus também nos deu sabedoria, inteligência, discernimento para a gente viver uma vida equilibrada na terra. Não é verdade? O que Deus quer com isso? Que a gente tenha uma vida abençoada, uma vida com saúde, uma vida com força física, para a gente louvar inclusive o próprio Deus. O salmista, a gente vê os salmos todos, o salmista clamando por saúde, pedindo a Deus: Senhor, cura as minhas enfermidades, perdoa as minhas iniquidades, né? Por quê? Porque o salmista pedia aquilo tanto, falava tanto sobre a saúde. Porque ele sabia que quando estava enfermo, sua vida espiritual também seria prejudicada, ele ia orar menos, ele ia se alegrar menos, né? Agora tem crente também que tanto faz, ele está com saúde como não, que ele não busca Deus mesmo. Aí esse aí tanto faz estar doente como sadio. Mas a grande maioria dos cristãos sinceros, aqueles da igreja invisível, daqueles que amam a Deus, eles querem saúde também para glorificar a Deus. Porque a gente sabe que a gente doente, a gente fica até fraco para adorar, para ir para a casa do Senhor, né? Muitas vezes minha mãe morava aqui perto
E a gente, para trazer minha mãe daqui, eu tinha que sair de 8 horas da manhã para chegar 9 aqui, um quarteirão, minha mãe não aguentava andar direito. Então, a saúde também é coisa importante, né? E minha mãe, quando se converteu, Deus a curou de 7 enfermidades diferentes. Porque eu creio na Bíblia mais do que eu creio na ciência. Viu? Porque a ciência, hoje ela é verdadeira, mas amanhã ela pode ser negada. Mas a Bíblia é verdade hoje, amanhã e sempre. Viu? Quando eu terminei o curso de medicina, existiam conceitos com alguns medicamentos que diziam que esse medicamento é contraindicado em insuficiência cardíaca. Você não pode usar esse medicamento. Hoje é o medicamento que aumenta mais a sobrevida na insuficiência cardíaca, os beta-bloqueadores, por exemplo. Então a ciência de 25 anos para cá mudou completamente em alguns aspectos. Nunca acredite nessas mudanças radicais. Agora você pode comer manteiga, pode comer gordura, pode comer tudo que não faz mal, não sei o quê. Nunca acredite nisso, seja moderado. Jesus disse, em tudo seja moderado. A ciência depois vai negar o que ele disse hoje, mas a Bíblia sempre vai ser verdadeira. Amém? Então cuidado com essas informações de mídia, de pessoas que chegam lá na mídia e falam um monte de bobagem, aí você pega e engole aquilo, pensa que é uma verdade. Não, vá para a palavra, confira pela palavra se ele está dizendo que é verdade. Você pode comer à vontade tal alimento. A Bíblia manda a gente comer à vontade todos os alimentos, ou alguns alimentos. Não tem nenhuma passagem na Bíblia mandando a gente ser glutão, não tem? Comer excessivamente, tem? Não tem canto nenhum. Então a Bíblia é verdadeira e a ciência é uma verdade relativa. Então quando você chega a alguém, você pode comer à vontade ovo, você pode comer à vontade tal alimento, não se preocupe com isso não. Cuidado, nada é incólume, ou seja, nada é tão inocente assim. Tudo tem. Minha mãe dizia, entre a droga e o veneno, o veneno e o remédio, a diferença é a dose. Tem muita lógica isso que minha mãe dizia, porque na verdade é até uma proteína. Você comer em excesso traz prejuízo para os seus rins, né? A gordura, a gente já está falando aqui, a massa está falando, o açúcar também. Então nada é tão inocente assim. E fruta, meu irmão, posso comer assim, 2 melancia por dia, né? 3 jacas durante um dia. Não, irmão. Tem que ser moderado. A ciência pode dizer qualquer coisa, mas a ciência também não nega quanto a isso. A ciência manda ser moderado. Mas a Bíblia diz, em tudo seja moderado. Então não seja exagerado em nada. Nunca acredite em exagero, porque a Bíblia nega os exageros. E a Bíblia sempre vai estar com a verdade. Sempre vai estar com a verdade. Eu nunca vi alguém obedecer a Bíblia e se dar mal. Nunca. Eu nunca ouvi alguém dizer, meu irmão, eu estou aqui abatido porque fui fiel à minha esposa, porque me alimentei regradamente. Eu estou aqui abatido porque obedeci a meu pastor, porque fui uma pessoa sincera e paguei meus impostos. Não, a gente só vê problema quando a pessoa diz, fui adulterar, aconteceu problema na minha vida, né? Fui fraudar o imposto, fui fraudar as licitações, estou preso, não é assim? Então a Bíblia sempre vai estar certa. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então a gente não pode estar pensando em algo que a Bíblia não diz. Então tudo que a Bíblia diz é para o nosso bem, porque Deus sabe todas as coisas e Deus ele nos orienta para o nosso bem. Aqui embaixo desse quadrinho que eu dei para vocês tem aqui, preferir vegetais, que são frutas e verduras, e os cereais integrais, né? Então, nada em excesso, mas se você tiver que comer um pão branco ou um pão integral, como o pão integral, certo? Sempre é melhor. Se você quer lanchar um pão ou uma fruta, a fruta é melhor, certo? Um vegetal, tomate, uma verdura, sempre é mais saudável do que um alimento cheio de caloria, né, de carboidrato, de gordura. Então a gente tem que ter esses cuidados com a nossa vida, porque Deus quer que a gente tenha saúde. E a saúde que Deus quer que a gente tenha é para o nosso próprio bem e para a glória dele. Amém?
Agradeço a todos que estiveram conosco, esperamos em Deus estarmos juntos amanhã no próximo programa. E você vai se deleitar com esta música, interpretada pelo grupo Sementes, louvando a Deus neste final do nosso programa. Até amanhã.